os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Amém? Só até aí. Que o Senhor abençoe a sua palavra. As mulheres podem sentar, em nome de Jesus. Aleluia. Olha aí, os homens educados. Agora as mulheres dão uma salva de palmas para esses homens que são educados. Eu não canso de dizer que aqui tem homens tão educados, tão cavalheiros, que estão abrindo até a porta da moto para a mulher entrar primeiro. Aleluia. Muito bem. Essa passagem, infelizmente, está dentro da queda, né? O capítulo 3 de Gênesis fala da queda do homem, quando o homem caiu, em pecado, quando o homem se tornou independente de Deus. E então os olhos do conhecimento para o bem e para o mal se abriram. A alma foi atingida poderosamente. E a Bíblia diz que eles perceberam que estavam nus. Essa percepção que eles tiveram não foi de uma nudez física, porque nus eles estavam, mas da nudez espiritual. Eles perderam a glória de Deus. A luz de Deus, a glória de Deus parou de brilhar através do homem. Então, com aquela queda, então abriram-se os olhos para a nudez espiritual. Na verdade, todo homem tem necessidade de Deus. Todo homem tem necessidade de Deus. E aí ele fica procurando algo para satisfazer essa necessidade. Muitos se perdem na caminhada. Todo mundo tem a necessidade de Deus. Todo ser humano. Ele pode ter consciência ou não, mas a maior necessidade que ele tem é de Deus, por causa dessa glória perdida. E ele se perde nessa caminhada, né? Muitos, então, vão procurar em tantas portas, em tantos lugares, e acabam cavando mais e mais e mais problema para eles. No caso de Adão e Eva, eles traçaram um falso caminho de ilusão de que poderiam fazer algo para cobrir a sua nudez. Então, o que foi que eles fizeram? O texto diz que eles colheram folha de figueira, e aí eles quiseram se cobrir com essa folha de figueira, cobrir a sua nudez, se vestir com elas. Folha de figueira significa a prática, né, do merecimento próprio. Agora o homem, na sua independência, queria se cobrir novamente, mas da sua maneira. Ele queria buscar Deus, queria se cobrir, mas da sua própria maneira. Então a folha de figueira, ela representa justiça própria. Justiça própria. O homem querendo esconder a sua independência atrás das obras da carne. Então ele começa a querer buscar Deus da sua forma, eliminar o pecado da sua forma, querer voltar para Deus da sua forma. É isso que significa a folha de figueira. Então, o homem querendo esconder a sua independência atrás das obras da carne, que é exatamente isso. O que é que ele fez? O que é que ele criou? Ele criou religião. Ele criou religiões através de boas obras, dizendo, não, se for bonzinho vai para o céu. E ninguém vai para o céu por boas obras.
por monumentos, começaram então a construir prédios, catedrais. Muitas delas hoje estão sendo vendidas para serem transformadas, principalmente na Europa, em boates, bares, catedrais, monumentos que anteriormente eram lugares que as religiões escolheram para cultuar a Deus. Essas catedrais, eles construíram para abrigar deuses feitos por homens, abrigar seus ídolos. Então, deuses criados. Por quê? Porque o homem tem essa necessidade de Deus. Tem essa necessidade de Deus. Por isso que desde a antiguidade, por exemplo, os pais de Abraão, o pai de Abraão, ele era construtor de ídolos. Ele era construtor de ídolos. Eles tinham ídolos. Então, na antiguidade, existiam ídolos dos lares. E hoje não é diferente. A gente entra em algumas casas, em alguns lares, a gente vê altares com ídolos, com ídolos de gesso, de madeira, feito por mãos humanas, não é? Aos quais eles se prostram. Por quê? Porque há uma necessidade no ser humano de Deus. Há uma necessidade na alma, no espírito do homem de Deus. Porém, o Senhor Deus tinha outros planos para resgatar o homem perdido. E é disso que eu quero falar hoje. Desse plano de Deus para resgatar esse homem que se perdeu. E em Gênesis 3:21, diz que o Senhor Deus fez roupas de pele para o homem e sua mulher e os vestiu. Então, não era do jeito que o homem queria, mas do jeito de Deus. E se Deus aí vestiu o homem com uma pele de um animal, uma pele que tudo indica, o texto deixa claro que foi de um cordeiro, um animal, tinha que ser do jeito de Deus. Deus fez o primeiro sacrifício. Então ele mata um animal, tira a pele para vestir o homem. Derramou o sangue desse animal e vestiu, tirou a pele desse animal e vestiu o homem com a pele desse animal, apontando para o grande sacrifício do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que, através dele, se o homem se revestir de Cristo, do Cordeiro de Deus, ele se salva. Aquilo estava apontando então qual era a saída para a salvação do homem. Então, lá em Gênesis, Deus já estava apontando o plano da salvação para o homem. Deus tem um plano para salvar o homem. Deus nos ama e Ele tem um plano para nós. Ele tem um plano. E foi por causa deste plano que nós nos salvamos. Esse plano que foi executado em Cristo Jesus. Então o grande plano de Deus era o resgate através do Cordeiro. E Ele estava apontando para isso. Só o Cordeiro, só o sangue derramado do Cordeiro pode remir o homem do seu pecado, da profundidade do pecado. Porque o pecado, querido, o problema do pecado foi resolvido na cruz do Calvário. O pecado foi anulado, cancelado na cruz do Calvário. O pecado não é mais problema. Não é isso que leva o homem, não é o pecado que leva o homem para o inferno. O que leva o homem para o inferno é a incredulidade. É ele não crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu por ele. É isso que leva o homem. Porque o problema do pecado Jesus resolveu na cruz. Se você crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, está resolvido o problema do teu pecado para o resto da tua vida. Você pode dar glória a Deus? E as portas dos céus se abrem para você. E anjos são preparados para que naquele dia da tua morte, quando você for recebido lá, esses anjos vão estender um tapete vermelho e tocar a corneta para você. Aleluia! Só por causa de Cristo Jesus. Só por causa dele. E não interessa qual tipo de pecado que você cometeu. O sacrifício de Jesus é suficiente para pagar
qualquer tipo de pecado, seja ele qual for. Seja ele qual for. Todos nós que cremos em Cristo Jesus, temos os nossos pecados cancelados por causa da cruz. Aleluia. Agora nós temos que crer nisso e viver de acordo com isso. Amém? Então Deus estava apontando para o grande resgate que iria acontecer. E, como sempre, em toda a história bíblica, Deus vem sempre em busca do homem. E eu quero te dizer, meu irmão, se você entrou aqui sem Cristo Jesus nessa noite, e se você está, mesmo que tiver confessado, mas ainda está vivendo em pecado, cheio de ódio no coração, com dificuldade de amar irmãos, com dificuldades terríveis, hoje você tem uma grande chance, porque aquele Deus que buscou Adão e Eva lá no jardim, Ele veio através de Cristo Jesus nos buscar, e Ele continua buscando o homem, e Ele continua usando pregadores, Ele continua usando para dizer: eu sou o Deus que te ama, independente dos teus pecados. Eu quero te ver livre, eu quero te ver me louvando, eu quero te ver me adorando, eu quero te ver com uma família íntegra, eu quero te ver vivendo e comendo o melhor desta terra, eu quero te ver livre, eu quero te ver curado, eu quero te ver sarado, eu quero te ver andando na minha presença, eu quero me manifestar através de ti, filho meu, filha minha. Esse é o recado de Deus para nós hoje. Então Deus veio em busca desse homem perdido. Em Gênesis 3, 8 e 9, diz o seguinte: quando o homem e sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, no final da tarde, no virar do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Deixa eu te dizer, o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, todo-poderoso, que sabe todas as coisas antecipadamente, que tem todo o poder, que está em todos os lugares. Você acha que ele não sabia onde estava Adão e Eva escondidos atrás de árvores? O que você acha? Sim ou não? Nosso Deus tem um senso de humor maravilhoso. Me lembro agora de Cristo, né? O Senhor Jesus chegando com um cego e pergunta do cego: o que tu queres que eu te faça? Cego, eu quero ver. Por que isso? Por que esse tipo de pergunta? Porque é preciso confessar a nossa necessidade. É a chance que Deus nos dá de dizer para Ele: eu quero isso aqui, Pai, e eu confio que é só Tu que pode fazer. Deus está te dando uma chance nessa noite de abrir tua boca e dizer e responder para Ele, porque a pergunta continua ecoando: onde você está, filho? Não que Deus não te conheça, não que Ele não saiba onde você está, não é isso, mas é que Ele está esperando de você uma reação positiva de dizer: eu estou aqui, eu estou aqui. Que nessa noite seja essa a sua resposta para Ele, em nome de Jesus. Então, Ele respondeu, 3:10, põe o 10 aí. Então Adão, o homem, respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei bem alto, eu fiquei porque estava nu, por isso me escondi. Então ele respondeu que estava com medo. Aquele que tinha relacionamento com Deus, aquele que foi criado pelas mãos do Criador, aquele que teve o sopro de Deus soprado nas suas narinas, um boneco de barro,
se tornou homem, que tomou vida pelas mãos e pelo sopro do Criador, que foi criado para viver em comunhão com o seu Criador, agora estava com medo de viver com Ele, estava com medo de se apresentar na presença dEle, de estar na presença dEle. Muitas pessoas são assim, têm medo de andar na presença de Deus, porque não conhece o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus perdoador. Não conhece. Muitos de nós conhecem um Deus carrasco, um Deus que está com um chicote atrás de um poste, atrás de uma árvore, esperando a gente pecar para dar cinturãozada na gente, para dar chicotada na gente. Esse não é o Deus, não é o nosso Pai, não é o nosso Criador. O nosso Criador, Ele está sempre disposto a perdoar. Por isso Ele enviou o seu Filho. E Ele está sempre vindo em busca do pecador. Sempre, Ele nunca desistiu. Qual era o medo de Adão? Qual era o medo de Adão? Por que Adão de repente criou medo de Deus? Simples. Porque ele tinha sido avisado: se tu comeres do fruto da árvore que eu te disse para não comer, do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. O medo de Adão era que Deus o matasse. Esse era o medo de Adão. Adão estava com medo que Deus o matasse. Você sabia que tem gente que tem medo de morrer porque tem medo de ir para o inferno? Sabia que ainda tem crente que tem medo da morte? A morte só é inimiga de quem não tem Cristo. De quem tem Cristo, a morte é amiga, porque vai nos levar para o seio do nosso Pai. Aleluia. Domingo nós vamos ter aqui um testemunho tremendo de uma irmã. Ela veio agora de manhã, ainda agora, quando eu cheguei aqui no culto, dizer, com a pessoa da família dela, que vivia uma vida toda disfuncional. Ela vai dar o testemunho, eu não quero dar spoiler aqui. Mas que antes de morrer, morreu crendo que por causa de Cristo ela estava indo para o céu. Essa é a certeza. Porque infelizmente, querido, eu tenho que te dizer, eu não posso te enganar, porque a Bíblia não engana. Existe o inferno. O inferno é um lugar sem Deus. Você imagina um lugar sem Deus? O inferno é um lugar impensado. Eu não gosto nem de pensar. Ele existe. Mas eu não quero que você desista do inferno com medo de não ir para lá, de ir para lá. Eu quero que você desista do inferno por amor a Cristo. A minha mensagem hoje é para que você se chegue mais perto do Criador, para que você ame o Senhor, para que a gente faça deste lugar aqui na terra, onde nós estamos, um pedacinho do céu, preparando pessoas, vidas para ir para lá com a gente, em nome de Jesus. Mas vamos aqui, então, o medo de Adão era o medo de morrer. E morte, querido, significa separação. Foi por isso que o homem morreu. Ele morreu quando ele pecou, ele morreu espiritualmente. Ele se separou de Deus. Ele morreu. Morte significa separação. Então, por quê? Por que isso aconteceu? Porque agora o homem tinha o seu nome escrito no livro da morte. No livro da morte. Existe o livro da morte, onde infelizmente o nome de muita gente está escrito. Mas o sangue de Jesus pode apagar o seu nome do livro da morte. Como fez comigo,
e como fez com alguns irmãos aqui. Deixa eu ver quem foram. Quem foi que teve o seu nome anulado, cancelado do livro da morte? Você pode dar um glória a Deus aí. Aleluia. Olha aí a quantidade. Glória a Deus. Se existe o livro da morte, existe também um outro livro. Existe também um outro livro. Diga comigo: o livro da vida do Cordeiro. Diga bem alto: o livro da vida do Cordeiro. Então toca no ombro do teu irmão, no ombro da tua irmã, e diz para ela com alegria, sorrindo, com um sorriso nos olhos, e diz: existe o livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Apocalipse 13:8 é um texto que a gente usa também muito na PPB. Diz o seguinte: todos os habitantes da terra adorarão a besta, aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. O plano de Deus é desde antes da criação do mundo. Jesus já nasceu morto. E existe o livro da vida do Cordeiro. E aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro vão para o inferno. Mas aqueles que têm o livro, têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, este vai para o céu. Existe um cartório no céu. E existem anjos que estão acampados aqui nesta noite, com o escrito na mão, pegando e anotando tudo que está acontecendo neste culto nesta noite. Rebarabás, Suvaneve, Arabás. E Ele vai anotar teu nome, Ele vai anotar o teu nome nesta noite. Ei, no cartório do céu, nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque você não foi criado para morrer sem Deus. Você foi criado para viver com Ele. E Cristo veio para te dar vida, e vida em abundância. Tudo que o homem precisa hoje é crer verdadeiramente no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Cristo Jesus, o Senhor. A única coisa que ele precisa, para ele voltar. Jesus veio para salvar, para resgatar e dar vida ao homem. Diga comigo bem alto, diga assim: Jesus veio para me salvar, para me resgatar e para me dar vida. Aleluia. João 3, de 16 a 18. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Ele não veio para te condenar. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aquilo que eu falei ainda agora. O que leva o homem para o inferno não é o pecado, é a incredulidade. Quem nele crê não é condenado. Se crê é salvo, mas quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não vai ser, já está. Então é a incredulidade, é não crer no Filho de Deus encarnado, no Deus encarnado no seu Filho. Amém? Então eu vou ler de novo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Amém, querido? Então é isso. É exatamente isso.
E o apelo do Espírito nessa noite, antes da gente ir para a ceia, é simples. Não é religião que vai salvar você. Nós não somos religiosos, nós não temos religião. O que nós apresentamos é Cristo Jesus, e este crucificado, e morto e ressuscitado. Ele vive, e Ele vive para nos dar vida. O Cristo que eu estou te apresentando não é uma religião, é um fato histórico. Ele veio para nos resgatar, para nos salvar. É por isso que nós estamos aqui cultuando a Ele nessa noite. E o meu convite para você você pode ter o seu nome hoje assinado, escrito no livro do Cordeiro, e ser anulado e cancelado do livro da morte. Quando você descansar, porque o crente não morre, ele descansa. Quando você descansar, naquele dia, no dia da ressurreição, naquele dia em que todos ressuscitarão, você vai ressuscitar com Cristo. Se nós formos antes do arrebatamento, mas se nós estivermos vivos no dia do arrebatamento, nós seremos arrebatados para os céus juntamente com Ele. Esse é meu convite para você nessa noite. O pecado não é a melhor escolha. O pecado não é a melhor escolha. A melhor escolha é Cristo. Não interessa o que você fez. Se você já matou, se você já adulterou, se você já roubou, se você já se prostituiu, se você é um mentiroso inveterado, não interessa. Ele veio para nós mesmos. Ele veio para os pecadores. Ele não veio para os justos, porque os justos não precisam. Ele veio para nós, os pecadores. Ele veio para você. O Deus que enviou seu Filho na cruz do Calvário, que entrou lá no jardim do Éden, atrás de Adão pecador, é o mesmo Deus que está aqui, atrás de você nessa noite. E a pergunta dele é: onde você está? Quem é você? Se você esteja disposto a se cobrir com o sangue do Cordeiro, não só com a pele, mas com ele todo, receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador, eu quero te convidar a vir aqui. Feche seus olhos.